Boa noite, pessoal. Em nome de Claudanice e Dr. Joel, eu quero cumprimentar essa série de pessoas que aqui estão, que eu, infelizmente, ainda não memorizei os respectivos nomes. E hoje a gente vê, ou nota-se a casa um pouco vazia, mas de espíritos encarnados, porque desencarnado aqui tem muitos mesmo, não tem dúvidas. Fui solicitado pela administração da casa a falar sobre leis morais. E dentro das leis morais, que está íncita, está dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, falaremos lei de igualdade. Entretanto, e antes de falar da lei de igualdade, é oportuno a gente lembrar que hoje, dia 19, é dia da fraternidade, da caridade. Interessante que ela foi criada, é uma lei nacional assinada em 1966, na época do regime militar, por general Marechal Castelo Branco. Então hoje, meus irmãos, é a caridade. E caridade, na forma que Jesus nos ensinou, é o famoso BIP. E deixa-me lembrar-lhes uma pequena metáfora. As pessoas da minha idade, um pouco mais nova até, antes do celular, que é uma coisa aí de 15 ou pouco, ou 20 anos, tinha um bipzinho que colocava no cinto. Esse bip, você saía e quando o seu superior hierárquico, quando o seu chefe precisava falar com você, muitas vezes você trabalhava com venda, então o seu aparelhinho bip, 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 você ia num telefone público, ligava para a sua empresa e naturalmente pegava as orientações. Caridade, conforme Jesus nos ensinou, e para fazer essa associação, é também o BIP. Beneficência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. Então, dificilmente nós esqueceremos, porque vamos lembrar daquela parábola do celular, do BIP, né? BIP, BIP, BIP. Repetindo, beneficência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. E perdão das ofensas. No Gênesis bíblico, capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança foi nos criado. Então nós temos a semelhança de Deus. A semelhança não no aspecto físico, mas com relação à inteligência e à maneira de evoluir. Então, na verdade, nós não somos seres perfeitos, nós somos seres perfectíveis. E o que é isso, Décio? Seres perfectíveis. Porque nós fomos criados simples e, de uma certa forma, ignorantes no que refere-se ao saber. E vamos ter a semelhança de Deus, a oportunidade de evoluir. No entanto, e utilizando uma metonímia, e o que é isso? Muitas vezes você vê um quadro de Picasso, e você fala assim, eu vi Picasso, eu li Machado de Assis, eu vi tal obra. Você troca o autor pela obra. Ora, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós podemos falar que quando vemos uma obra de Deus,
uma cachoeira, um ser humano, podemos naturalmente usar esse processo metonímico, né? Dizer, eu vi Deus, eu estou vendo Deus. Somos sabedores que aquilo que não foi feito pelo homem é naturalmente advindo de Deus. Advindo de Deus. Então, é natural. Quando você vê uma obra do Criador, eu vi Deus. Esse quadro aí na parede. Você está a essência do pintor ou da pintora no quadro. Então é normal. Eu li Machado de Assis, eu vi um quadro tal, né? Eu vi a pessoa. Então hoje, meus irmãos, a casa nos solicitou para falar das leis morais. As leis morais é a terceira parte do Livro dos Espíritos. A primeira seria relativamente à criação, o que é Deus, o que é o Espírito, de que é constituído o universo. A segunda parte é a parte ciência, é a comunicação espiritual, é a comunicação dos espíritos entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual e vice-versa. A terceira, leis morais, surgiu o Evangelho sobre o Espiritismo. A primeira parte, Kardec deixou para publicar o último livro, surgiu a Gênese, a criação. A segunda, que é a parte ciência e filosófica, Livro dos Médiuns. E a quarta, Esperanças e Consolações, o livro extraordinário, que é O Céu e o Inferno. Leis morais, para o muçulmano, aonde estão as leis morais? Está no Corão. Para o cristianismo, notadamente essas religiões dogmáticas, está na Bíblia. Para os judeus, né, na Torá. Torá nada mais é que o Velho Testamento. Um Deus cioso, um Deus punitivo, um Deus de angariar posses, né? Olho por olho, dente por dente. Mas foi muito importante Moisés transitar e vir antecipadamente, porque ele nos fez acreditar em um Deus único. Preparou para Jesus vir com a lei de amor e falando do meu reino, né? O meu reino não está nesse mundo. Então, Então nós trocamos. Quando a gente vê a obra, tem a essência do autor, a gente fala que viu o autor. A mesma coisa quando a gente vê uma obra de Deus, cuja essência nós estamos lá, eu vi Deus, e nós somos a essência de Deus. Nós somos a essência de Deus. Que é Deus? É a questão primeira do Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O nosso irmão, me permita, o seu nome não é? O nosso irmão JB, João Batista, falava-se da evolução do espírito desde o princípio inteligente, como nós fomos criados, o princípio inteligente, até praticamente chegar no arcanjo, né? A questão 23 do Livro dos Espíritos pergunta: o que é o Espírito? Ele disse o seguinte: Espírito, isso na questão 23 do livro, é o princípio inteligente da criação. Veja que aí é o princípio, podemos chamar até como o início. O espírito estagiando, como ele bem colocou, na matéria, posteriormente evoluiu um pouco, estagiou nos vegetais, animais, e recebendo o selo da inteligência nominal para ganhar a individualidade. Mais à frente um pouco, tem a questão 76, Kardec perguntando, e Kardec era muito arguto, muito técnico, muito conciso. Ele disse o seguinte:
Por gentileza, dê-me uma definição do Espírito. Primeiro, na 23, o que é o Espírito? É o princípio inteligente. Princípio inteligente a gente pode, o que está num vegetal, o que está num pequeno animal, num coleóptero, num ser uniforme, é um princípio inteligente. Então, Deus dá para a gente inferir que Ele não criou o Espírito. Porque o Espírito desce, o Espírito João Batista, Claudenice, Joel e assim sucessivamente, são espírito com um diferencial grande. Por quê? Porque, na verdade e a rigor, fomos criados em tempos diferentes e, através da aplicabilidade do livre-arbítrio, uns evoluíram mais do que os outros, né? Então, naturalmente o Glauber, meu filho, é mais novo do que eu, mas pode ser um espírito milenar e bem mais velho, e com maior conhecimento até. Ah não, Décio, mas o conhecimento de fulano não é o tanto do meu, então ele pode ser, sem dúvida alguma, pode ter um conhecimento até maior, mas por ele escolher na erraticidade e planificar o seu processo reencarnatório, ele pode, digamos, for um mau chefe, ele pode ter escolhido muito bem, nascer como um subordinado e sofrer aquelas vicissitudes para parar seu orgulho, para parar, aquele nariz alto. Então, na verdade, não que ele é menos evoluído. Então, veja bem, em que pese haver um aparente desequilíbrio em termos de conhecimento, mas no início fomos criados de forma igualitária. Simples no que refere ao conhecimento, de forma linear, tudo igual. E temos, como um determinismo que pode dizer até que é o único destino que nós temos, sermos felizes nos mundos superiores, nos mundos dadivosos. Então veja a igualdade. Essa desigualdade existente nesse momento de uma certa forma, a lei de igualdade nos dá isso, porque quando eu sou menos evoluído do que aquele espírito Y, ele sem dúvida alguma vai puxar a minha mão, vai me ensinar, vai de uma certa forma passar conhecimento. Nós já estudamos e vimos que os degredados de Capela, que era um planeta do sistema cocheiro, as pessoas que não se rebelaram, se obstacularam à evolução naquele planeta, foram mandados aqui para a Terra. O que ocorre? Nós estamos no limiar de um novo mundo, que é prova. Nós estamos em prova e expiação, agora vamos para a regeneração. Mas vamos fazer uma recordação. O mundo dos primitivos significa que o espírito está vivendo praticamente para comer, para alimentar e para reproduzir, fazer sexo. O mundo de prova e expiação, o mal prepondera sobre o bem. Mas Kardec, perguntando a espiritualidade, e o mentor que o assistia naquele momento disse o seguinte: debela-se o mal praticando o bem. A hora que o espírito quiser, porque os espíritos bons são lenientes, são tímidos. Os espíritos maus, os espíritos são fortes, são audaciosos, não abaixa a cabeça. Então, a hora que os bons quiserem, o mal é debelado. E só debela o mal praticando o bem. É aquele negócio. Ah, não, Décio, mas eu não fiz o mal, João Batista, eu não fiz o mal. Mas em eu deixando ocorrer o mal, ou eu participando para ocorrer o mal, eu pratiquei o mal. Continuo não entendendo, Décio. Seja mais prático e objetivo. Por exemplo, nós estamos passando ali na Teotônia. Tem um sinal. Eu vejo uma senhora, ou um senhor, ou uma criança, eu tenho a oportunidade de
chegar lá, ajudar, pegar na mão, e eu não o fiz. Em eu não fazendo e, digamos, vir a óbito ou cometer alguma coisa, eu sou cúmplice. Veja que o mal eu não fiz, mas por ter deixado de fazer o bem, o mal eu pratiquei. Pois bem, regeneração. Regeneração já é um equilíbrio de forças. Tem o mal? Tem. Mas tem muitos espíritos bons, então está mais ou menos equilibrado. E nós estamos entrando. E se nós, dentro desse processo da lei de igualdade, rechaçarmos, obstacularmos, formos redundantes e não querermos participar do processo evolutivo, nós vamos sair daqui para outro mundo, mais atrasado. Décio, mas o espírito não retrocede, o espírito não retrograda. Sim, não retrograda, mas vamos encarnar no mundo inferior e vamos ajudar aquele mundo, como os capelinos têm ajudado. Então vocês estão vendo a igualdade nossa como é? Fomos criados de forma iguais, né? E vamos ter como determinismo os mundos dadivosos e seremos um dia espírito puro. Acabou-se a evolução? Não. Não nos foi dito, mas eu pessoalmente entendo que a evolução, sem dúvida alguma, continua. Porque nós não somos eternos como Deus, nós somos imortais. O que é ser eterno? Eterno, Deus não foi criado. Ele não teve início e não teve fim. Nós sim, não somos eternos. Nós somos imortais, porque nós tivemos um princípio, mas não teremos fim. E nós, por sermos espíritas, por amai-vos e instruí-vos, né? A gente é tido no mundo, vamos dizer assim, profano, que gostamos de ler, que lemos, e efetivamente a gente tem esse conhecimento. Estava conversando há poucos instantes com a Claudanice. Nós, a maioria que já comemos mais da metade das jabuticabas da vasilha. Então, gente, a gente olha lá, as primeiras a gente foi como uma criança, pegando, comendo. Hoje já, a gente olha lá, tem menos jabuticaba, ou seja, já comemos mais. Então está na hora de designarmos, como estamos fazendo aqui, bondades, benesses ao Espírito, porque Jesus disse o seguinte: o que nós levamos daqui e o que efetivamente vai com a gente fazer diferença no mundo espiritual é aquilo que o ladrão não rouba, a traça não corrói e a ferrugem não destrói. O demais, né? As outras coisas, tudo são perecíveis, tudo são perecíveis. Eu estava falando com a colega também que, interessante, eu tinha produzido o PowerPoint, eu ia colocar aqui, mas cheguei lá na hora, eu estava fazendo exercício e meu computador reiniciou. E computador, vocês sabem que é uma esponja, né? É uma bucha. Faz assim, sai a água, solta, e constantemente a gente tem que ter arquivo. E eu tinha, pelo menos da parte de hoje, eu tinha passado para o meu filho, eu que está me salvando. Eu gosto, né? Eu gosto assim de sempre falar projetado, porque chama até mais a atenção, né? Então trazemos em nós a essência, né? Aquilo que nós falando da metonímia. Nós somos Deus. Por que somos Deus? E o próprio Jesus diz: vós sois deuses, poderei fazer o que eu fiz e muito mais. Porque os discípulos chegaram lá e disseram: Senhor Jesus, tu curas, faz o aleijado andar, o cego ver, o deficiente auditivo ouvir, e nós não conseguimos. E mostrou o endemoniado lá. E Jesus disse: é porque vossa fé, a fé de vocês é tão pequenininha como um grão de mostarda. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E nós podemos sim, nós podemos. O Espiritismo explica aqueles 33 milagres de Jesus, tudo sem fenomenologia, sem nada de
de estardalhaço, porque nós acreditamos que milagre é você derrogar as leis da natureza. E Jesus, hora nenhuma, ele veio para derrogar, porque a lei da natureza, como o que nós estamos falando aqui, a lei da igualdade, é uma lei da natureza, é uma lei natural. E aonde está a lei natural? Está em nossa consciência. Está em nossa consciência, como falava do Buda, que os budistas trabalham na perfeição, trabalha para ter a perfeição da alma através da meditação. Os muçulmanos no Corão, os nossos irmãos cristiânicos das religiões dogmáticas, a lei moral está na Bíblia e nós está na consciência. Nós advogamos que o silvícola, ele sabe que matar, extorquir, roubar, dar um tapa, dar um chute numa mulher grávida é errado. Então a nossa lei está aqui. Se a nossa lei está na consciência, e Kardec perguntou, por que precisa constantemente falar, ressaltar, se está na consciência? Não precisa falar. O mentor que o assistia Kardec, né? Ele redarguiu, ele disse, precisa falar para reforçar. Como eu tive de ir e o Consolador prometido, que é o Espiritismo, veio para ficar entre vós, relembrar coisas que eu não disse, e ficará com vós até os finais do tempo. E por isso que eu gosto do Espiritismo. Por quê? O Espiritismo não pede para você acreditar nada. Não tem verdade nenhuma que, é dessa forma. Felizmente, ele falou que fora da caridade não há salvação. E não é fora do Espiritismo. E vocês sabem o que é salvação? Muitas vezes nessas outras doutrinas, né, cristianas até, salvar é você aceitar Jesus no coração, acreditar e contar até seus pecados. A salvação para nós, JB, em primeiro lugar, cometeu um pecado, ou seja, pecado é você errar o alvo. Errou o alvo, pecou. Ele cometeu um pecado. Então, primeiro passo, arrepender-se. Depois do arrependimento, eu fiz isso, eu dei um chute, sou casado, ela estava grávida, eu dei um chute, arrependi. Aí, depois que eu arrependi, eu vou passar por um sofrimento, que é a expiação, por ter feito. Salvei? Ainda não. Tenho que reparar o erro. Então, primeiro, arrependimento. Segundo, expiação, sofrimento. E o terceiro, reparar o ato. Não é só aceitar, porque senão é muito fácil, e uma vez por semana, chegar, contar os seus pecados ao ministro ou à pessoa que o atende, você levar o pensamento a Jesus, me perdoa os pecados. Nós somos sabedores que o sangue dele não veio para nos perdoar. A exemplificação, Jesus é nosso guia e nosso modelo. Isso sim, nós devemos segui-lo, né? Então, meus irmãos, e relativamente à fortuna, a lei da fortuna, a lei da miséria ou a lei da fortuna, qual que é mais, é pior? Qual é a menos melhor? Qual que é pior? A espiritualidade disse o seguinte, ambas, a lei da miséria, você passa por sofrimento, em alguns casos até você passa por necessidades alimentares. Você deixa de comprar algumas coisas materiais que vai te proporcionar bens básicos. É ruim? Sim. A lei da fortuna, a lei do dinheiro, né? Do ter, aquilo que a sociedade nos tipifica, nos parametriza, diz que para você ser um homem ou uma mulher de sucesso, você tem que ter a casa, você tem que trocar do carro, você tem que ter a cobertura, os seus filhos têm que fazer o inglês e o francês, você tem, para satisfazer o vizinho ou a sociedade ou o meio que frequenta, você tem que viajar 1 ou 2 vezes. Então, meus irmãos, o dinheiro
disse a espiritualidade. Não é uma coisa ruim. Ruim é o que do mesmo você faz. Olha os talentos. Foi-lhe confiado X talento. O que eu estou fazendo desses talentos? Você está enterrando ou está multiplicando-os através da ação, através da caridade, a qual falamos no início? É importante, e nós que somos espíritas acreditamos não na morte, mas no início da vida outra, né? E a vida espiritual é mais importante, segundo a espiritualidade, do que essa que poderia existir sem existir a vida corpórea, né? Então, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Sim. Quando eu sou desigual em relação ao irmão, é muito importante e oportuno isso, porquanto aquele que for mais evoluído, aquele que tiver maior conhecimento, aquele que deter, vamos dizer, uma verdade, ele vai ajudar o outro. E nós somos sabedores, e recentemente tivemos um caso aí, a gente liga a televisão, houve um assassinato, houve um assassino, a mãe, o pai, não, eu quero justiça, eu quero isso, eu quero que essa pessoa vá para a cadeia. É um médico, vocês lembram, aí tem o quê? Uns 2 anos, 3 anos. Aí o promotor, ainda deu uma carteirada e ele estava, não, porque sabe com quem está falando? O médico, posteriormente, eles foram lá. Aí o médico disse o seguinte, doutor, né? Ele disse o seguinte, não, esse irmão também é uma vítima. Então nós somos sabedores que aquele irmão que está naquele estágio, nós já tivemos lá. E ser espírita não é ser uma pessoa pura, uma pessoa benévola, uma pessoa caridosa. É aquele que busca sê-lo. Se você está parando, e Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que modifica diariamente e combate as suas más asperezas. Jesus falou e falou com propriedade. Eu vim para os doentes. Para os sãos não necessita médico. Está aí o Dr. Joel. Os sãos não precisam de médico. A pessoa, quando chega lá no Dr. Joel e ele tem que prescrever uma receita, ele tem que... É porque a pessoa está necessitada. O são não vai lá. Então, meus irmãos, uma visão ampla do amor e, sobretudo, da caridade que nós falamos inicialmente, é muito importante. E você vai procurar instantamente dentro de você, porque dentro de você tem o quê? Deus. Deus nos fez a sua imagem semelhante. Somos igual no princípio da criação. E no final, na questão 540, quando Kardec falava, o último parágrafo da 540, e vai retratar muito bem essas duas questões que você as leu no início, João Batista. Lá fala-se que dentro do princípio evolutivo, o espírito já foi um átomo, trabalhou no átomo. Tem o átomo de hidrogênio, H2O da água, né, que é um hidrogênio e 2 H2O. Então 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, que é um dos átomos mais simples, mas tem o rádio que parece que é 234. Então 234 elétrons girando e aquele princípio inteligente que não recebeu individualidade ainda, está ali orientando. Posteriormente, isso na 540, o último parágrafo. Depois vocês dão uma lida lá. Segue-se a evolução. Vai pegar a sensibilidade nas plantas. Posteriormente, a sensibilidade nas plantas que já tem uma inteligência rudimentar, porquanto algumas plantas, elas nascem e já começam a procurar a claridade. No animal, pega-se a parte intuitiva para receber o selo da inteligência no hominal. Aqui sim já tem a individualidade e vimos que a partir da questão 76,
que perguntou para definir o Espírito, a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, já grafa o Espírito com letra maiúscula. Ali já tem inteligência, já tem o selo da razão. Então, nós sabedores, e aproveitando que hoje é o dia de caridade, vamos procurar ser mais do que somos, né? Vamos procurar fazer o bem, porque quando fazemos o bem, a outra pessoa fica extraordinariamente satisfeita, mas quem ganha mais somos nós que fazemos. Amo a doutrina espírita, amo cada um de vocês, e sobretudo você que verá esses nossos estudos a posterior. Um abraço de várias voltas. Você, internauta, está com a gente, portanto, nós passamos, mas esse trabalho efetivamente é perene e fica. Um abraço e um beijo de várias voltas. Tudo, mas tudo de bom mesmo, meus irmãos. Fiquei satisfeito de aqui estar.